Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que eu tô um pouco sumida, faz tempo que não rola vlog, então eu quero dar aqui uma breve explicação antes de começar de fato com o assunto do vídeo dessa semana. Eu passei por um período de desânimo muito grande e eu simplesmente parei de vlogar, eu não queria mais mostrar absolutamente nada porque eu não estava fazendo absolutamente nada. E pra completar, eu acabei adoecendo, eu fiquei muito gripada e é difícil de eu adoecer, mas quando isso acontece eu realmente fico derrubada. Eu fiquei um mês inteiro lidando com a gripe, o clima aqui em João Pessoa também não estava me ajudando muito a melhorar, então eu preferi não mostrar absolutamente nada. E para não voltar jogando um vlog aleatório aqui, eu resolvi falar de um assunto que eu sempre gostei muito, que é livros. Eu vou compartilhar com vocês as minhas leituras do primeiro semestre de 2022. Eu sempre gostei muito de ler, mas teve um período onde eu não conseguia ler absolutamente nada. E isso foi se prolongando por muitos meses, até que eu resolvi dar um basta e falei, não, eu vou voltar a ler, nem que seja assim, sobre pressão, sabe? Mesmo sem vontade nenhuma. Eu não sei por que isso aconteceu, eu não sei de onde que veio esse abuso da leitura, enfim, mas eu continuei comprando livros, tanto é que eu tenho mais ou menos aí uns 30 livros novos. E no final do ano passado eu comecei a trabalhar como social media de um clube do livro, então isso foi algo que me ajudou a voltar com esse hábito de leitura, né? Eu tava ali lendo um livro por mês, às vezes 2 livros, sabe? Eu tava engatinhando e trabalhar para o clube do livro me motivou a querer ler mais ainda. Foi então que há mais ou menos, acho que 2 meses, eu decidi criar um Instagram só para compartilhar as minhas leituras. Também com o objetivo de me fazer voltar a ler cada vez mais. Porque se eu quero atualizar o perfil no Instagram, eu preciso ler, né? Eu vou deixar o link desse meu Instagram aqui no box de descrição do vídeo para vocês conhecerem, tá? Podem me mandar mensagem cobrando, inclusive eu preciso colocar uma resenha lá. As fotos já estão prontas, ó, há muito tempo. Eu já terminei de ler esse livro faz um tempinho e vou começar falando por ele, que é A Sala de Espera de Deus, do Lisânias Moura. Eu não conhecia o Lisânias como escritor, muito menos como pastor, então foi uma descoberta. Esse livro ele tem 126 páginas, se você contar as notas e os agradecimentos. É um livro muito fininho e ele fala sobre o sofrimento. Eu gostei bastante desse livro porque ele traz exemplos, né, do livro de Abacuque da Bíblia, que é um livro também muito pequenininho, pouquíssimas, eu não chega nem a dar em menos de 1 hora você consegue ler o livro de Abacuque, e eu acredito que, tipo assim, em 2 horas no máximo você consegue ler esse livro aqui. Só que pra mim foi um pouco mais demorado, porque, pra quem não sabe, a minha mãe faleceu, vai completar 1 ano no mês de agosto, e quando eu tentei ler esse livro a primeira vez, que foi em 2021, eu simplesmente não consegui. Porque é um livro que fala sobre sofrimento e eu tava num período muito assim, desesperançosa. Então, eu li as primeiras páginas me acabando de chorar e resolvi deixar o livro de escanteio. E quando eu peguei para lê-lo novamente, eu fui lendo aos pouquinhos para eu absorver tudo aquilo. Se você não tá passando pelo sofrimento, né, o que eu acho bem difícil, porque todo mundo nessa vida sofre, né, só que em proporções diferentes, porque cada um tem um problema diferente do outro. Enfim, é um livro muito sensível, muito honesto, muito objetivo. Eu gostei demais e super recomendo a leitura, tá? Em breve eu vou colocar a resenha dele mais completinha lá no Instagram. Arte Mais Fé, do Makoto Fujimura. Esse livro aqui é sensacional, como vocês podem ver, ó. Tem várias marcações nele. Eu li esse livro na época que eu estava trabalhando para o Clube do Livro. Foi a editora que mandou para mim, porque eu era uma das funcionárias do clube, né? Então eu ajudava na criação de conteúdo. E foi assim, surpreendente. Eu não esperava gostar tanto desse livro como eu gostei. Já fiz resenha dele lá na página do Instagram, né? No meu
@carinabuxtan, e ele fala sobre como a arte, como a criatividade, a imaginação, né, faz parte da nossa vida cristã, né, faz parte da nossa jornada de fé. É muito interessante porque realmente esse livro aqui é como se fosse o que ele diz aqui, uma teologia do criar. É uma leitura muito gostosa, muito assim fluida, é sensacional, sério. Amei demais esse livro aqui. A gente vai continuar um pouquinho nessa pegada de livros cristãos e agora a gente vai falar de um autor conhecido mundialmente, que é o C.S. Lewis. Anatomia de um Luto. Eu já tinha ganhado alguns livros do Lewis, mas esse aqui foi o primeiro que eu li, porque eu achei que era o mais apropriado para o momento que eu estava, né? E ainda estou vivenciando. É um livro bem fininho, tem 107 páginas, rapidinho você lê também. Algumas pessoas falam que é um pouco difícil de compreender a escrita do Lewis por conta das palavras, enfim. Mas eu comecei por esse livro aqui e achei assim super de boa, consegui ler tranquilamente. Embora eu saiba que existem outros livros, que inclusive eu tenho aqui na minha estante, tá caído aqui, que a leitura é um pouco mais densa, né? Enfim, se eu fosse recomendar por onde começar a ler Lewis, eu recomendaria esse daqui, né? Não sei as Crônicas de Nárnia porque eu nunca li, mas enfim, uma observação que eu quero fazer não só sobre esse livro aqui, mas sobre todos os livros do Lewis que estão sendo publicados pela Thomas Nelson, é que as capas são perfeitas, perfeitas, uma mais linda do que a outra. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de ter livros com uma estética bonita, né? Então, assim, é muito satisfatório pra mim ter esses livros aqui. Esse livro aqui, o Lewis vai falar sobre tudo que ele sentiu e como ele estava após o falecimento de sua esposa. E eu gostei muito desse livro porque em diversos momentos, mesmo que ele tenha falado, né, do ponto de vista matrimonial, em diversos momentos eu fiquei lembrando da minha mãe, sabe? De todo o processo de doença dela, fui relembrando cada momento do luto que eu passei, enfim. Foi uma leitura que trouxe bastante conforto ao meu coração. Eu falei dele um pouquinho no meu Instagram pessoal, penso em fazer uma resenha mais completinha no perfil de livro, mas eu não tenho muita certeza ainda. O próximo livro do Lewis é O Regresso do Peregrino. Esse livro aqui ele é um pouquinho mais grosso, tem quase 400 páginas, e ele foi inspirado no livro O Peregrino, do John... Vou deixar o nome dele aqui na tela porque eu não consigo pronunciar o sobrenome dele. Esse foi outro livro que eu li quando eu estava no Clube do Livro, foi a editora que também mandou pra mim, pra ajudar ali na criação de conteúdo. Diferente da Anatomia de um Luto, eu achei a escrita aqui um pouco mais complexa, vamos dizer assim. É uma leitura que você não faz de uma vez só. O livro ele tem quase 400 páginas. É legal você realmente ler com calma. E apesar de ser inspirado em outro livro, as semelhanças são sutis, você não vê tantas coisas assim, nossa, isso aqui parece com o que eu li em O Peregrino. Não, tá? Porque aqui o personagem João, ele vai em busca de uma ilha, né, para ser completamente satisfeito, ele se sentir completo, né? E aqui ele vai de encontro não só com os comportamentos da época, mas também com visões teológicas diferentes. Eu gostei bastante desse livro aqui, recomendo muitíssimo e novamente uma capa maravilhosa. Agora a gente vai sair um pouco desse lado crente e vamos entrar na ficção. Princesa das Cinzas, eu já falei sobre ele no meu Instagram literário. É uma história assim maravilhosa. Se você leu A Rainha Vermelha e gostou, com certeza você vai gostar dessa história aqui. Por falar em A Rainha Vermelha, eu não entendo porque tem gente que não gosta da série. Eu acho perfeita. Mas voltando, aqui em Princesa das Cinzas a gente conhece a história da Teodósia. Eu tenho que ler o nome dela porque o nome dela não é Teodose e às vezes eu me confundo. A Teodósia é herdeira do trono de Astreia, só que o país dela foi invadido por um povo bárbaro. Ela viu a mãe dela sendo assassinada, né? E o povo dela
se tornar escravo. E durante 10 anos, isso aconteceu quando ela tinha, acho que 5, 6 anos, eu não me lembro muito bem. E durante 10 anos ela foi feita prisioneira do Kaiser. Confesso que no começo eu não tava conseguindo mergulhar na história. Eu fiquei assim, ai meu Deus, por que que eu gastei meu dinheiro com esse livro? Será que eu vou gostar, que não sei o quê? Porque eu fui muito naquela onda de tipo, ai, eu amei a Rainha Vermelha, então com certeza eu vou gostar desse livro aqui. Só que eu não tava gostando, tanto é que eu comecei, parei e resolvi pela segunda vez continuar e fui empurrando com a barriga até que chegou no Enemies to Lovers. E eu fiquei, ai meu Deus, porque eu adoro esse enredo, né, de inimigos para amantes. E do nada veio aí um trio amoroso que eu fiquei, o que será que vai acontecer? Gostei das reviravoltas que tem aqui nesse livro, principalmente no final. Teve uma coisa assim que eu fiquei, caramba. Mas nesse livro eu fico esperando que a personagem ela seja mais ousada, sabe? Que ela coloque toda a raiva que tá acumulada dentro dela pra fora. Mas isso não acontece da maneira como eu gostaria aqui nesse livro. Vai acontecer em Dama da Névoa, que é a continuação. O livro já fica um pouquinho mais grosso, tem várias reviravoltas aqui nesse livro. Eu ainda não tenho o terceiro, tô doida pra comprar, tô esperando ver uma promoçãozinha. Nesse segundo livro aqui, ela já assume realmente o nome de batismo dela, né? Porque quando ela era prisioneira do Kaiser, eles mudaram o nome dela. Agora ela já se posiciona como uma rainha, né? Já tem rebeldes envolvidos, enfim. Aqui ela começa a ficar mais bocuda, ela consegue ficar mais ousada. E o final do livro me deixou tipo assim, ai meu Deus, eu preciso urgentemente do terceiro. Eu gostei mais desse segundo livro do que do primeiro. E aí, pra finalizar, nós vamos pra minha leitura mais recente, que eu já fiz resenha no blog. Vou deixar o link do post aqui na descrição desse vídeo. Tem uma resenha super completa sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então eu não vou me aprofundar muito aqui no vídeo, porque eu quero que vocês leiam a resenha, tá? Mas Evelyn Hugo é uma estrela do cinema dos anos 50. E aí ela entra em contato com a Monique, que é jornalista de uma revista, para que a Monique escreva a história dela, né? Faça a biografia dela. E a Monique fica ali muito curiosa, por que que a Evelyn chamou ela, enfim, bate aquela dúvida, aquela insegurança, né? Por conta da personalidade da Evelyn, que é uma pessoa, assim, muito intimidadora, sem papa na língua, sabe? Uma mulher muito direta, muito honesta, não só com as outras pessoas, mas ela é honesta consigo mesma, sabe? Ela assume assim, eu era uma pessoa ruim, eu fiz tal coisas horríveis e não vai mudar, eu não me arrependo disso, enfim. E aí o que move a gente na leitura é essa curiosidade, é saber mais sobre a Evelyn, sobre cada marido dela, mas também descobrir o porquê que a Evelyn chamou a Monique para escrever a biografia. E assim, o plot do final do livro foi algo que me deixou de boca aberta. Eu não esperava que fosse acontecer. E até hoje, né, já tem uns dias que eu li esse livro, eu não sei se eu amo ou se eu detesto a Evelyn. Eu não sei, eu não consigo ter um sentimento concreto pela personagem. E uma coisa que eu falei na resenha, e eu falo assim, sempre que me perguntam sobre esse livro, eu digo, ou você ama ou você detesta a Evelyn Hugo. Não existe meio termo, porque ela é uma personagem muito diferenciada, eu não consigo colocar assim em outras palavras. E o mais interessante desse livro é que a Taylor Jenkins, ela criou a história da Evelyn tão bem, mas tão bem, que você pensa que Evelyn Hugo existiu na vida real. E aí você vai dar um Google para saber quem foi Evelyn Hugo, se os filmes que ela fez realmente existiram na vida real, apesar de ter, se eu não me engano, 2 filmes que realmente, né, foram filmados, como por exemplo Mulherzinhas, mas Evelyn Hugo não tá nesse filme porque ela não existe. Enfim, os bastidores de Hollywood,
ela escreve assim de uma maneira muito crua, muito verdadeira, sabe? Eu gostei bastante. Só que esse livro não é 100% perfeito, ele tem um lado negativo, né? Que eu vi muitas pessoas falando sobre isso, mas você só vai descobrir o que é se você for visitar o meu blog. Eu sei que 7 livros para 6 meses é pouca coisa para quem é um leitor voraz, né? Deu mais ou menos aí um livro por mês, né? Teve meses que eu li 2 livros, mas eu tô muito satisfeita, porque pensando que eu não conseguia ler nenhum livro por muito tempo, nossa, pra mim é uma grande vitória. Mas pra não fechar só nisso, eu vou compartilhar com vocês os livros que eu comecei e dei uma pausa nesse primeiro semestre, mas eu vou continuar fazendo a leitura. Começando por O Anseio Furioso de Deus, do Brennan Manning, eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. Eu comecei a ler em fevereiro, inclusive ele apareceu aqui no vlog do Rio de Janeiro, que eu estava lendo na praia. É um livro bem fininho, daqueles que você lê numa tacada só, e eu não sei por que eu não concluí. Então eu resolvi pegar pra ler, né? Eu leio quando eu tô indo pro trabalho, que eu tô no ônibus, no Uber, enfim. O Problema da Dor foi outro livro do Clube do Livro, esse eu não recebi pela editora. Eu comprei novamente a capa do Lewis, maravilhosa, e eu não consegui ler esse livro porque tinha que produzir conteúdo para sair no clube, só que eu não conseguia acompanhar o cronograma, porque eu tava com dificuldade para tirar conteúdo daqui de dentro, que eu pensava assim, caramba, ou eu leio para criar conteúdo, ou eu leio para compreender e criar conteúdo. Eu não conseguia me encontrar. Então acabou que os conteúdos foram feitos não só por mim, mas por outras pessoas que fazem parte do clube, né? E aí eu acabei não finalizando a leitura, mas eu não desisti dele. Inclusive tem até aqui umas... Como é que é o nome disso aqui? Eu agora esqueci, né? Que eu marquei porque são coisas que eu achei muito interessante e eu quero muito terminar esse livro aqui. Indomada, o último livro da série Perdida da Karina Risse. Eu comecei a ler e dei uma pausa porque, gente, olha a grossura desse livro aqui. Eu estava dando prioridade pro Clube do Livro, então eu não consegui tocar a leitura do livro. Não que seja ruim, muito pelo contrário, eu gosto muito da Karina Risse e sou apaixonada pela série Perdida. Os 2 primeiros livros são, assim, os meus xodozinhos. E eu fiquei muito triste, né, porque a série chegou ao fim, mas feliz porque vai virar filme e eu espero que seja um filme muito bom, porque eu tenho muitas expectativas e eu quero voltar a ler o livro. Não sei se eu voltarei de onde eu parei ou se do começo. Eu li, acho que só uns 4 capítulos, só 4 capítulos, não sei se eu volto do início ou se de onde parei, enfim, fica a dúvida no ar. E pra fechar, eu vou compartilhar com vocês o primeiro livro que eu iniciei agora no segundo semestre de 2022. Eu comecei logo assim no dia, acho que 3 de julho, então tem pouquinho tempo, que é Tudo Bem Não Estar Bem, da Sheila Walsh. Ela é uma autora que eu gosto muito, eu tenho outros livros dela que gosto da maneira como ela escreve, que ela aborda as coisas, e tô gostando demais desse livro. Eu tô no capítulo 5, eu acho que são 10, não, são 8 capítulos, né? Aí tem a conclusão, agradecimentos, enfim, são mais ou menos aqui 190 páginas, e eu tô na 87, ainda tenho muito pela frente. E eu comprei esse livro no final do ano passado, né? Eu comprei alguns livros nessa temáticazinha de autoajuda, posso dizer assim, livros que falam sobre o sofrimento pra me ajudar nesse processo do luto também, né? E enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, por favor, deixe o seu like aqui e a gente se vê na próxima semana. Um beijo enorme, tchau!